Gurizada, estou de volta, professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, curso de Programação Estruturada em C. Bom, vamos seguindo aqui a parte de ponteiros, é o terceiro vídeo dessa playlist. E vamos lá. O assunto é ponteiros e funções. Bom, se tu está acompanhando o curso desde o início, tu sabe que eu gosto de trabalhar com funções, é outro que dá o nome da disciplina, programação estruturada. Poderia ser estruturada em funções. Até agora eu estou trabalhando com um ponteiro só na função main, para te mostrar a teoria, o que tem por trás, né? Como é que funciona. Nós vamos passando para como de fato nós vamos fazer uso desses ponteiros. Com funções, é claro. Bem, então a primeira coisa que precisa ser entendida, passagem de parâmetro, tá? Bom, então eu tenho aqui passagem por valor, é como a gente utilizou funções na playlist anterior de funções, né, que é a primeira parte do conteúdo. Então é feita uma cópia do valor dentro da função. Então as operações ocorrem na cópia. Quando eu utilizo, quando não tem o return, né, por isso que eu utilizo o return, quando não tem o return lá, todas as variáveis são encerradas no fim da função. Então, por exemplo, isso aqui foi mostrado na playlist anterior, tá? Tem a função main, número 5. Esse número recebe 5. Então o valor antes da função é 5. Aí eu vou chamar a função incrementa. Vou passar o 5 lá para dentro. Este número aqui vai ser incrementado, vai virar 6, vai imprimir 6. Só que aí quando volta para a função main, volta o valor 5. Porque na memória o que acontece é o seguinte, eu tenho uma variável num da função main e uma variável num da função incrementa. A variável num da função main nunca troca de valor se tu olhar só para ela. Se tu ignorar esse void incrementa aqui, essa variável num aqui, olhando só para a função main, ela nunca troca de valor, tá? Não existe uma nova atribuição para ela. Portanto, ela fica assim o tempo inteiro. E quando eu estou dizendo que este outro num aqui é uma cópia, é feita uma cópia do valor aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Lá na memória eu tenho duas variáveis nuns, uma da função incrementa, a outra da função main, e é por isso que o terminal seria assim, no fim das contas. Por isso que eu gosto de usar bastante return, gostava de usar na parte 1 da disciplina. Senão eu vou fazer as coisas aqui dentro, né? Qualquer função void que eu utilize passagem por valor, ela vai sempre fazer um printf no fim das contas, não vai fazer nada de útil, né? Então uma função que por valor, se não tiver return, não tem muita utilidade. Bom, passagem por referência, tá? Então é uma forma diferente de parâmetro. Eu te ensinei só passagem por valor até então. Então é uma nova forma de passar parâmetro. Então o endereço é copiado para dentro da função. É o endereço, não é o valor, certo? Então as alterações de valor ocorrem a partir daquele endereço. Então isso passar por referência me permite alterar o valor de uma variável que está fora da função. Tá? Então qualquer alteração de valor dentro da função vai se refletir fora da função, que eu acabei de falar. Tá? Aqui tu tem que estar atento para a sintaxe, que é nova, né? Que é fazer as operações em cima do e comercial e do asterisco. Então veja que a mesma função incrementa, tá? Então a função incrementa passando por valor e a função incrementa passando por referência. Olha como muda meia dúzia de asterisco e comercial. Mesma coisa, no main o int número começou com 5. O valor antes da função é 5. E aí eu passei para essa nova função incrementa, que tem passagem de referência, eu passei o endereço desta variável. Eu não fiz uma cópia deste valor, eu fiz uma cópia do endereço, que é 122.
Eu mandei para a função incrementa, veja, que está esperando um ponteiro de inteiro como parâmetro, um endereço, tá? Isso aqui ela está esperando o endereço inteiro. Eu mandei o endereço dessa função. E aqui dentro, o valor apontado por este ponteiro, tá? É incrementado. Então eu estou alterando aqui o valor de num, pois foi feita a cópia do endereço de num para dentro dessa função via função incrementa. Então aqui, se eu mandar imprimir o valor dentro da função, eu consigo ver, desde que eu print asterisco ptr, que é o nome do ponteiro. E ao fim da execução dessa função de incrementa, o 6 ele persiste, porque de fato o num da função main é quem foi alterado, porque foi feita uma cópia do endereço. Tá? Isso é fundamental entender. Então, tem uma diferença, né? Não precisei de return para fazer essa alteração, tá? Isso não significa que agora tu vai passar a fazer as funções só com void. Não, é só... Estou te mostrando como funciona. A função incrementa. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Bem, então a passagem por referência. Passagem por referência pode passar ponteiros como parâmetro, tá? Então, veja esse exemplo aqui. Int num asterisco ptr, eu faço aqui o ptr apontar para número, para o endereço de número. E aí eu faço um scanf. Como é que está acostumado a fazer esse scanf? Scanf de inteiro e aí e comercial num. Não, mas tu não precisa fazer isso. Tu pode simplesmente scanf, uma vez que tu tem um ponteiro apontado para número, o endereço de número, scanf de ponteiro, isso aqui é totalmente válido e sim funciona, tá? Aí tu pode usar a função incrementa, esta função incrementa aqui, né? A que está esperando o endereço. Tu pode usar ela passando como parâmetro o ponteiro, ptr, sem asterisco, porque interessa o endereço, ou o i comercial num endereço é a mesma coisa, isso aqui é equivalente conforme mostrado nos vídeos anteriores, né? Então serve para passar de referência também, mostrado aqui, nesses prints, nesses. Então, o que tu não pode fazer aqui neste main, né? Então isso aqui é o trecho que estaria encaixado nesse main. Ok, essas duas primeiras linhas aqui são iguais, tu não pode, óbvio, fazer um scanf de %i, botar um 4. Isso aqui não faz o menor sentido. Não pode passar constantes como parâmetro, né? Tu não pode jogar para uma função que está esperando o endereço, tu não pode copiar para ela uma constante. Se tu não pode fazer isso aqui no scanf, tu também não pode fazer na função incrementa que está esperando o endereço, que tem passagem por referência, tá? Então, se isso aqui é um absurdo no scanf e tu sabe disso, tu também sabe que isso aqui é um absurdo, porque a função incrementa está esperando o endereço, assim como a função scanf. Bom, então, além dessa questão do, do endereço, né, de passar de referência, passar de valor, que é um conteúdo bem relevante, tem a passagem por referência, ela te possibilita modificar mais de uma variável com uma só função. O que acontece? O conteúdo de funções que eu te expliquei até aqui só pode retornar, né? As funções só retornam um float ou um char ou um int apenas. Então tu modifica uma variável por vez. Pode até mandar vários parâmetros aqui, mas se tu der um return, só vai sair um valor de lá de dentro. E utilizar a passagem por referência te permite fazer alteração de mais de uma variável por vez usando uma função só. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tô checando quanto tempo tem de apresentação.
Então, por exemplo, novamente eu volto para aquela questão de uma variável de cada tipo. Então aqui no main, número 5, char é A maiúsculo, float 3.3. Então aqui vai ter o printf de antes. Aí eu estou chamando uma função incrementa tudo. Vai. E essa função é uma função que tem passagem por referência das três variáveis, né? Um ponteiro de inteiro, ponteiro de char, ponteiro de float. Eu estou passando o endereço das três variáveis, tem que ser na mesma ordem, óbvio, né? Primeiro o inteiro, depois o char, depois o float. O endereço do inteiro, o endereço do char, o endereço do float. Tem aqui o incremento de todas as variáveis, tá? Que eu variei a sintaxe só para mostrar, mas é toda a mesma coisa, tudo incrementa. Aí tem o printf aqui mostrando depois e o printf mostrando depois. Então eu terei aqui antes 5a 3.3, após o incremento 6b e 4.3 dentro da função neste printf. Está escrito depois, não deveria ser dentro. E depois da função, acabou a função incrementar tudo, os valores persistem, porque como eu fiz uma função por referência, eu alterei 3 com uma função, 3 variáveis, porque eu utilizei passagem por referência, tá? Então isso é um artifício bem interessante. Não dá para fazer isso com funções sem passagem por referência. Teria que fazer uma função só para incrementar o inteiro, outra só para incrementar o float e outra só para incrementar o char, o que é ruim, tá? Ai, ai, bom, tá ficando longo o vídeo, tá, mas tá quase pro fim. Essa função aqui é uma função clássica, tá? Eu vou usar bastante ela nos meus códigos. É um dos primeiros algoritmos que tu aprende, tá? Claro, quando tem aluno, eu peço para eles adivinharem para ver se eles entenderam, né? Eu pedia para eles falar o que faz essa função. É uma função que recebe dois valores, com passagem por referência. E aí aqui começou antes, tem 3 e 5, e depois este é um algoritmo clássico de troca de variáveis, tá? Então, o algoritmo de troca de variáveis, trocar A e B de valor, não dá para fazer com funções normal, porque eu tenho que trocar A e B de lugar via função. Só dá para fazer isso com passagem por referência. Então, após a operação dessa função guessWhat, que é a função de troca ou swap, num vai ter 5 e num 2 vai ter 3. Eles vão trocar de lugar com essa operação aqui, o algoritmo de troca clássico, que tu aprende lá nas primeiras aulas, antes de ver if, antes de ver operador relacional. Vamos para o código. 13 minutos de vídeo. Então o algoritmo swap está aqui, tá? Tem a demonstração. Aquele mesmo algoritmo do slide, troquei o nome aqui, em vez de guessWhat tá swap. Aqui tem um monte de... Esse é o código que está disponível para vocês, tá? Tá aqui, ó. Tem até um print aqui para mostrar o swap, tá? É o mesmo código do slide. Beleza. Então, vou dar um enter aqui. Repara. Estou ajeitando aqui para visualizar melhor. Os valores de num e num 2 é 3 e 5. 3 e 5. O endereço é o endereço 44 e o endereço 40. Tá? Então, eu vou fazer o swap. Então, dentro da função swap aqui, tem um print do endereço. O que eu quero mostrar com esse print aqui dentro da função swap? Eu estou mostrando que os endereços realmente foram copiados para dentro da função e que não é só desenho no slide. Tá? Então, são os mesmos endereços que eu estou operando em cima. Aí vai haver a troca aqui.
dos valores de lugar, né? Então essa variável aqui é uma variável auxiliar, que serve para copiar aqui o endereço, o valor de uma das variáveis. Uma vez que eu tenho uma cópia aqui, eu posso alterar o valor dessa variável. E aí eu posso trazer a cópia do 3, né, que está em temp, e sobrescrever o 5 que está aqui dentro. Mas a lógica de programação, de novo, estou assumindo que tu sabe. Bom, após a troca dos valores, o que tem que acontecer? Eu tenho que continuar com o endereço 44 e 40 aqui, só que os valores têm que ser trocados. 44, 40, valores 5 e 3. Bom, por mais simples que seja esse algoritmo, trocar duas variáveis de lugar, só dá para fazer isso com passagem por referência, utilizando ponteiros, tá? E esses prints aqui provam que de fato a troca foi feita, tá? Estou mostrando aqui o endereço de número, o endereço de número 2. Eles não alteram em nenhum momento. Que eu troquei os valores de lugar via função e os endereços das variáveis não foram os ponteiros, né? Não teve alteração disso. Então eu mostrei aqui, acho que ficou claro, tá? Qualquer coisa tu para, repete e assiste de novo, comenta perguntando, eu vou tentar responder da melhor maneira possível, certo? Por enquanto estou satisfeito, muito obrigado. Até o próximo vídeo, não acabou ainda essa playlist, é longa.